Antônia. Oi, Lívia. Oi, boa noite, tudo bem? Gravando. Oi, Lívia. A Lívia, a Anícia já pôs para gravar? Bom, o caso de hoje é um caso bem legal. E quem trouxe para a gente foi a Lívia Moreira, e quem vai apresentar é a Lívia Falcão. As Lívias. Agora é um caso bem legal que ela acompanhou lá no Rio de Janeiro, e ela que passou todas as informações. Eu ia falar para ela, se estiver faltando alguma coisa, você complementa, por favor. Sim, pode deixar. E nós convidamos a Nayane, acho que quase todos conhecem a Nayane, né? Nossa hepatoinfecto, que começou lá na nossa disciplina querendo saber tudo sobre os hepatobombas que tinham lá no Emílio Ribas. E acabou ficou uma excelente hepatologista e continua na Infecto, né, doutora? Opa, firme e forte. Vamos lá, Lívia, Vamos. pode começar. Para quem não me conhece, eu sou Lívia Falcão, R4 da Hepato. Eu vou apresentar o caso de hoje. Então, essa paciente é lá do Rio, foi uma paciente que foi acompanhada pela Lívia, que é uma paciente mulher de sexo feminino, 51 anos, natural e procedente do Rio de Janeiro. A paciente que ela veio e deu entrada no hospital com um quadro de febre, dor abdominal e uma dor retroorbitária há uma semana. Esse era o quadro clínico que ela tinha, a queixa dela. Inicialmente, então, a história dela era um quadro de febre há uma semana. Inicialmente, por conta que pensou em Covid, ela usou azitromicina por 2 dias, só que ela persistia com febre, além de dor abdominal, uma dor retroorbitária e um mal-estar geral. Isso tudo por uma semana. Não teve mais outras queixas, negava acolia fecal, colúria, nada de outros sintomas. Basicamente isso, febre, dor abdominal e dor retroorbitária e mal-estar geral. De antecedentes, era um paciente com artrite reumatoide, diabetes mellitus, tinha endometriose, que fez um tratamento cirúrgico prévio, e fez uma polipectomia. Não sei exatamente onde é que era esse pólipo aí, não sei se era no útero. De medicações que ela fazia uso de metotrexate, metformina e rosuvastatina. Essas eram medicações de uso contínuo dela. No exame físico, na admissão, essa paciente ela estava normotensa, PA 12/7, frequência cardíaca de 107, estava febril, estava com temperatura de 38,1, estava com a saturação 97. No exame físico geral, ela estava acordada, lúcida, orientada, hidratada, mas estava ictérica, uma cruz em 4 cruzes, pelo exame físico da admissão. Aparelho respiratório e cardiovascular sem alterações. Aparelho gastrointestinal, ela tinha uma dor à palpação difusa em região epigástrica e hipocondria direita, sem sinais de irritação peritoneal. E não tinha edema de membros inferiores, nem nada de alteração de extremidades. De acordo com isso, tem alguma hipótese já? Ou Alguém posso quer continuar? pensar sobre as hipóteses ali na porta do PS? Não estou achando meu. Então, era paciente com febre, com icterícia, uma cruz em 4 cruzes, dor abdominal, hipocôndrio direito e região epigástrica, além de mal-estar geral, dor retroorbitária. Isso. Em uma situação dessa, temos, além da doutora Naine, tem mais algum infecto? Quem que está? A Renata, nossa residente, que tem? A Falzane está aí? Tem algum residente? Eu não sei, eu não vi. É Isadora, a doutora Isadora. E a Isadora? Boa noite. Oi, doutor Edu. Boa noite. Então, no caso dessa paciente que chega com uma história aguda, né, de uma semana com febre, dor abdominal, com essa cefaleia retroorbitária, icterícia, na primeira hipótese, seria uma hepatite aguda viral, né? Então, eu pensaria numa hepatite aguda pelo vírus da hepatite A, mas essa cefaleia retroorbitária também acho que não dá, com febre não pode, a gente não deixa de pensar em dengue também, né? Um sinal de alarme, a dor abdominal, com uma dor abdominal, inclusive a palpação. E, então, assim, se fosse para elencar minhas principais hipóteses, a princípio, a cefaleia
eu iria dirigir mais para dengue, mas com a icterícia também, a dengue também pode cursar com acometimento hepático, mas também uma hepatite aguda viral A por ser super comum, né? E a pergunta para a Nayane, eu acho que pelo que a gente andou vendo nas últimas epidemias aí, nas últimas, pelo menos, sazonalidades da dengue, eu acho que a dengue é a primeira hipótese aí, né? Por causa dessa dor, ela é meio típica, né? Não tem na Covid, não tem na... Dor abdominal a gente não costuma ver em Covid, né? A gente pode ver em algumas arboviroses, dá para ver nas monolikes, e aí você vê paciente com dor abdominal, aí hipocondrio direito, icterícia. Você até pensa, né? Será que ela fez uma colecistite litiásica, alguma coisa desse tipo junto? Se é a forma grave da doença, abre esse leque aí. Mas a dor ser retroorbitária. Sim, fala a favor aí de dengue, enfim. O que às vezes Mas acontece... é mais, as outras também fazem? Ou eu não lembro de ter atendido Não, outras viroses que Zika e passam. Zika e chikungunya, às vezes os pacientes relatavam uma dor retroorbitária parecida com dengue. Só que a paciente é daqui de São Paulo, né? Acho que aqui em São Paulo a gente não tinha notificação acho que tinha um outro caso pedido de chikungunya, acho que notificou, mas Zika acho que não tinha notificado aqui no estado. Então aí fica mais dengue mesmo. Mas lembrando, né, que essas arboviroses aí todas é o mesmo patógeno ali, o que transmite, então acaba se pensando, mas realmente essa dor retroorbitária é mais cara, a gente vê com mais frequência na dengue. Acho que nós vimos, acho que o ano passado, né, acho que foi quem que foi que estava em Taubaté que trouxe para a gente uma hepatite aguda por dengue? A Viviane. A Vivi, lá do Brigadeiro. Que estava em Taubaté, eu mesmo que revisei esse caso na época. Legal. Então, a gente acho que está pensando mais um quadro agudo viral, ou a gente está pensando em quadro bacteriano, por causa da dor? Isso dá para afastar a litíase, gente? Parece mais vírus, né? Acho que tem um acometimento mais sistêmico, fora só do trato gastrointestinal, que faz a gente pensar em algo mais sistêmico do que só uma colecistite, né? Um histórico aí de febre, um pródromo. Uma febre que não é tão alta também, né? 38,1. A Lívia Moreira, que viu o caso, só viu depois que já chamaram na interconsulta, né? Já estava uma semana, você não viu desde o começo, né? Na verdade, vocês estão me ouvindo? Estou. Na verdade, realmente eu não peguei ela no começo, me chamaram para vê-la já há alguns dias internada, e a hipótese inicial era de alguma colangite, na verdade, né? A gente não pensou na hora, quando ela foi admitida. Claro que a gente solicitou as sorologias, mas a gente pensou muito em colangite aguda, da febre, dor abdominal, icterícia. A gente pensou nessa hipótese também. Alguém quer E a pensar? paciente não se queixava, né, depois de alguns dias internada na cefaleia. Ela focava muito na dor abdominal, náusea e a febre que ela apresentava diariamente. Ela teve outros sintomas de colestase, tipo colúria, hipocolia, prurido? Inicialmente, ela não estava muito ictérica, era uma icterícia discreta. Depois, a Lívia vai contar, ela vai ficando mais ictérica, mas no início não era, ela não relatava, não. Colúria e acolia fecal, não. Alguém quer mais? Pensou em mais alguma coisa, Fernandinha? Ela tem 51 anos, né? Mas se fosse mais jovem, a gente ia pensar em mononucleose, citomegalovirose. Também, né? Eu ia, na verdade, eu estou dirigindo aqui, por isso que eu não respondi na hora. Eu ia, na verdade, perguntar da colangite mesmo, se ela tinha alguma história de litíase biliar, alguma coisa que justificasse. Não tinha antecedentes disso. Mas a primeira coisa que eu ia fazer é pedir sorologia mesmo e ver como é que vão vir uns exames, né? Pedir uma ultrassom de abdômen para ver se a gente enxerga alguma coisa.
Mas, a princípio, é isso mesmo que todo mundo falou. Eunice acrescentou mais os nossos CMV e BV. Doutora Cibele, concorda com todo mundo? Sim, concordo, sim. Na realidade, até com aquilo que você falou, né? Naquele começo que tem esse quadro de febre com sintomas gerais, essa dor retroorbitária, eu também estava pensando em algum quadro mais viral. Então, inicialmente, até eu não pensaria em quadro biliar nem nada, mas por essa síndrome, por esse pródromo e a cefaleia, a dor retroorbitária, acho que estava mais para um quadro viral. Claro, tem a dor abdominal, tem um pouco de icterícia, mas tem essas viroses que podem cursar com dor e com icterícia, então eu ficaria mais por esse lado, mas é isso, exames gerais e ultrassom para investigar, né? Vamos lá, Lívia. Vamos. Em frente. Aí que são os exames que a gente solicitou dela na entrada, que a gente não, né? Que o pessoal solicitou dela na entrada, no dia 31 de julho. Ela tem um HB de 11,2, um leuco de 6.300, com 2% de bastões. Eu não tinha acesso a como é que estava linfócitos segmentados nesse dia. Plaqueta de 144 mil. Transaminase, um ST de 434 e um LT de 523. Bilirrubina total de 1,8, direta de 1,47. Não tinha fosfatase alcalina nesse dia, uma gama GT de 1.336. Função renal preservada, sódio e potássio dentro da normalidade, uma lipase de 477 e uma amilase de 77. E isso vale de urina normal. Urina E aí, gente? Isadora, o que complicou essa lipase aí? Pois é, a lipase não está vermelhinha, mas ela está bem elevada, né? Como uma amilase esqueci de normal. deixar vermelhinha. Agora que eu fui reparar. Sim. O valor de referência lá do hospital é de 300. 300. É 60. É que aqui a amilase é 100 e a lipase é 60. Então tá 1,5 aumentada, vai? É isso? Mas ela tinha essa icterícia toda, porque só veio com 1,8 de bilirrubina, né? Verdade, Fê. Na admissão, ela tinha uma icterícia de 1 cruz em 4 cruzes. Então, eu não sei Nossa, se realmente mas ela tinha uma icterícia ou se era só uma impressão. eu acho que era uma impressão. 1,8. Mas a lipase atrapalha a hipótese ou a gente pode ter elevação de enzima pancreática em hepatites agudas virais? É que essa gama GT também está incomodando, né? Eu não esperava essa gama GT tão elevada, apesar de ter uma elevação importante de aminotransferases, né? Maior do que 10 vezes o limite superior. Com essa plaqueta baixa também, assim, 144 mil, eu achava importante também a gente ver, principalmente, função agora, INR, principalmente. E aí, gente, vai mais Mas no exame? contexto de dengue também, quanto que estava que eu não estou conseguindo ver? A plaqueta está 144 mil. 144 mil. Verdade. Não está hemoconcentrado, e num contexto que a gente pensa que é uma doença sistêmica, está dentro de algo que a gente esperasse aí para quadro viral. Tem transaminase topada, pode fazer colestase, algumas monolites. Então, não tá tão absurdo, não. Acho que, num primeiro momento, não mudaria muito a minha hipótese diagnóstica, pensando aí, inicialmente, em infecção viral. Até vírus A também, né, Nay? Pode dar um pouquinho de colestase. O que você acha? A idade da paciente aqui não bate, né? Que já meio senhorinha, mas poderia num paciente mais jovem. Tem plaquetopenia, não está hemoconcentrada para a gente pensar em dengue, né? Mas eventualmente no exame físico podia ter alguma peteca, alguma outra coisa para sustentar, uma prova do laço positiva, enfim. Na sua cabeça, estaria primeiro os hepatotrópicos ou estaria os não hepatotrópicos com quadro sistêmico? Agora eu pensaria, talvez ainda nos não hepatotrópicos, mas por uma possibilidade maior de hipótese diagnóstica. Mas eu não consigo. Com essa tanto de gama, com pródromo, amilase e lipase. Fez um pouquinho de Só tem a plaquetopenia. ERG e toma metotrexate.
eventualmente, CMV faz um quadro meio misto, né? Não sei se... Sim, paciente imunodeprimido é isso, né? Os outros que tem monoclonal pode fazer monolive também, enfim. Mas eu acho que eu pensaria primeiro nesses outros mais amplos do que vírus B, vírus C, enfim. Mas ela fez azitromicina por 2 dias, né? Mas ela já estava doente, né, Eunice? Mas Foi essa é a primeira gama-GT? Essa da entrada, né? Isso, é da admissão. Mas as transaminases parecem de não hepatotrópico, né? Com certeza. Não é tão estourado, tem esses canaliculares. Agora, não sei quanto que está contribuindo esse metrixate aí no comportamento da infecção, né? Vamos em frente? Eu pedi de exames de imagem também, até por conta dessa febre, desse suspeita de Covid, eles fizeram abdômen de tórax, tomo de tórax e tomo de abdômen e pelve. Então, o tomo de tórax viu um nódulo com densidade de partes moles, subpleural, justa mediastinal à direita, medido cerca de 1,7 centímetros de aspecto pouco específico, mas que pode estar relacionado a processo inflamatório /infeccioso. E na tomo de abdômen e pelve viu um fígado de configuração e dimensões anatômicas, com redução difusa da sua densidade por moderada esteatose, com áreas de densidade normal adjacentes à vesícula devendo estar relacionada à área poupada de esteatose. Vesícula biliar parcialmente distendida, com paredes espessadas, com linfonodos proeminentes no hilo hepático, podendo estar relacionado à colecistite. Pâncreas de aspecto anatômico e com gordura peripancreática preservada. E aí? Afastamos o quadro obstrutivo, quadro litiásico. Tem alguma coisa no pulmão que parece reacional, né? Eu não sei se é esse nódulo. Tem esse nódulo aqui. Eu não consegui botar a imagem da tomografia do abdômen, mas depois eu botei outra imagem que tem em seguida do abdômen. Mas o do tórax a gente conseguiu. Aí não ajudou em nada, né, na verdade. Só afastou a litíase. Apesar de não ser o melhor exame para ver cálculo, né? O atomo. Sim, eu continuaria a investigação também, doutor. Mas, não sei. Não sei, parece que tem uma colestite, aparentemente, os linfonodos estão preeminentes do hígado, né? O fígado parece que é um fígado gordo com uma área preservada. E o pâncreas, aparentemente, essa elevação não parece ter sido uma pancreatite edematosa importante, né? Nem alterou o pâncreas, nem deu edema na gordura peripancreática, né? Vamos em frente? Alguém está pensando diferente aí? Apareceu alguma possibilidade diferente? Foi pedido, então... Posso continuar, né, doutor? Vamos. Foi pedido, então, a coluna de ressonância. Fez uma coluna de ressonância no dia 1 de agosto. Aí foi descrito o fígado de dimensões e contornos normais, apresentando queda da intensidade de sinal de seu parênquima na sequência T1 fora de fase, compatível com esteatose. Nota-se pequena lesão cística com fina septação no segmento hepático 2, medindo cerca de 0,8 centímetros. Não tem evidência de dilatação das vias biliares intra- ou extrahepáticas. A confluência biliar de aspecto anatômico, um hepatocolédrico mede cerca de 0,5 centímetros de espessura máxima e não há evidência de falhas de enchimento do mesmo. Uma vesícula biliar normodistendida com espessamento parietal difuso, com infiltração edematosa parietal e realce mucoso, o que sugere processo inflamatório, sem evidências de cálculos no presente estudo. Ducto cístico de calibre normal, um pâncreas anatômico, ducto pancreático principal de calibre normal, gordura peripancreática sem alterações, linfonodos limítrofes no hilo hepático e pequenos linfonodos para-aórticos. Cisto cortical com questionável septação no terço médio do rim direito, medindo 1,6 centímetros. Então, basicamente, não viu cálculo, né, mas viu uma vesícula meio com espessamento difuso, infiltração edematosa, parietal e realce mucoso. Poderia ser só uma vesícula, né, num quadro de hepatite aguda, né, que às vezes a gente vê uma parede espessada, e não obrigatoriamente teria... E na evolução, a gente sabe, sei lá,
Persistiu com o quadro doloroso, persistiu a febre. Persistindo com o mesmo quadro, dor e febre. E pelo que a Lívia fala, com piora da dor, né? Mas, assim, com mais evidência da dor e menos evidência dos outros sintomas. Mas o mesmo quadro, pelo que eu vi. E essa lesão cística no segmento 2, aparentemente não valorizaram, né? Acho que não. Parece alguma coleção que estivesse formando. E sobrou mesmo essa vesícula mais espessada com esses linfonodos. E até aqui acho que seria só um Posso mostrar os... quadro reacional, né? Tem as sorologias aqui também já, que vocês tinham pedido de qualquer forma. Vamos lá. Então, fez as sorologias no dia 3 de agosto e o teste rápido para dengue e covid, né, ambos negativos. Sorologias também, todas as sorologias negativas, inclusive CMV e Epstein-Barr. Tinha um IgG positivo para CMV e IgG positivo para Epstein-Barr. E um anti-HBS positivo, mas todo o resto negativo. De evolução dos exames, ela evoluiu com a ST de 365 e uma LT de 487, uma bilirrubina de 3,5 total, direta de 2,83, uma gama-GT de 1.369 e um FA de 539. Função renal preservada, resto tudo preservado. Um leuco de 5.200 com linfócitos de 45% e segmentagem de 47%. E aí, a Fernandinha, que está animada hoje? Eita, acho que a Fernanda saiu, que ela disse que estava chegando em casa, que saiu o sinal. Então quem vai falar um pouquinho agora? O Nice também falou, quer falar alguma coisa, Nice? É uma elevação mista, né? E agora a plaqueta está normal. Eu acho que continuaria com vírus hepatotrópico. Não hepatotrópico. Né? Não. E CMV e EBV aparentemente caíram fora. Uhum. Eu não sei se perguntar à doutora Nayane se o teste rápido de antígeno, com esse prazo, ela não sei quanto que ela já estava do início do quadro. Se eles ainda seriam positivos. Eu acho que já tinha mais de 5 dias aí do início dos sintomas, aí o teste rápido tem uma chance maior de vir, depender do teste, né, que é o NS1, que é pesquisa de antígeno, ele idealmente a gente vai fazer até o 5º dia. Passou disso, a gente tenta coletar sorologia, né? Então tem a chance de eventualmente um resultado negativo, mas por uma coleta num período já um pouco mais tardio. Mas eu manteria a hipótese aí de uma infecção sistêmica com uma hepatite transinfecciosa associada. Eu levantaria, doutor Edu, só, na verdade, para levantar a discussão. Eu não sei se naquele primeiro momento ali com uma tomografia absolutamente sem nenhum achado hepático, né, não tinha dilatação de via biliar, não viu cálculo nem vesícula. Será que a gente teria, assim, tanta indicação de pedir uma colangio-ressonância? O senhor pediria? Só para levantar a bola aí da discussão, porque colangio-ressonância não é tão fácil de conseguir, né? É que ela fez, né? Sim, mas você pediria? Se eu teria pedido? A discussão é essa. Eu não sei, eu teria pedido ultrassom primeiro, não sei. Só para levantar a discussão eu acho aí, né? que sim. Pra gente não ficar muito Nutella aí. Não, desculpa, eu achei que você não tivesse... Eu acho que sim, eu pediria ultrassom e, eventualmente, com essa piora, eu pediria uma colangio-RM, mas também enzima pancreática alterada. Agora, essa vesícula doendo, parede espessada, eu não sei quando que você chamaria o cirurgião para olhar, achando que é uma colicite a litiase, fazendo parte de um quadro sistêmico. Eu não sei se acompanha, eu não tenho essa experiência de... Agora, um leuco baixinho, sem sinais de irritação peritoneal. Com linfocitose. Mas aí se a vesícula começar a ter gases, começar a ter alguma coisa que sugira que ela esteja necrosando. Não sei. Colicite litiásica é uma diagnóstica que eu não acredito muito, só que outro dia eu li um trabalho chinês que tinha discutido a conduta em mais de 500 casos, fazendo uma colicistostomia transhepática
E eu achei um excesso de número de casos perto do que eu já vi. Então, não sei se nessa situação, se essa vesícula continuaria... É porque ela está tendo dor, por isso que eu estou perguntando aí. Se Ainda está tendo dor, doutor. se ela tivesse só um achado acidental de uma parede espessada, na vigência de um quadro com hepatite que parece por um não hepatotrópico, com um comportamento colestático, não faria nada, só a questão era saber se essa dor poderia justificar uma preocupação maior com essa vesícula. Ela apresentava sempre dor e náusea, era a queixa dela, né? Era febre, dor abdominal, náusea, e depois ela começou a ficar ictérica. Em todos os Ela controles, vai vendo as evoluções que a Lívia mandou, sempre febre nos controles, né, Lívia? febre. Até que a febre, que inicialmente era 38, depois a Lívia vai falar também, começa a ficar mais alta. Ela mantinha febre diária, Tô diária. essa dor sempre, hipocôndrio direito, enjoo, prostração, enjoo, né? Era a queixa da paciente de todo dia. E você chegou a examiná-la? Só um dia. A dor Só era um meio de dia. ponto cístico ou era um fígado todo dolorido? Não, era um fígado todo dolorido, não era só no ponto cístico, não. Era mais ali na região do todo o hipocôndrio direito, né? E epigástrica também tinha um pouco. Vamos? E é Alguém isso. quer perguntar mais alguma coisa, Du? Eu não conheço o caso também, viu, gente? Eu só ouvi. Então, só estou aproveitando. As minhas dúvidas também são... Vamos lá. Por conta desse quadro de febre, eles introduziram um clavolin, acho que empírico aí, no dia 31 de julho, e optaram por um tratamento clínico, pensando numa colecistite litiásica. A cirurgia avaliou, optou por inicialmente tentar manter o tratamento clínico, porém, desde o dia 31, que foi quando ela entrou, até o dia 5 de agosto, ela não teve nenhuma melhora, então no dia 5 de agosto ela foi submetida a uma colestectomia, por conta dessa colecistite litiásica. No intraoperatório, no dia 5 de agosto, o paciente evoluiu, foi evidenciado, na verdade, uma grande quantidade de líquido, que eles botaram a esclarecer, não sei se era um líquido inflamatório ali, e um fígado bastante esteatótico. E falaram que a vesícula biliar não tinha um aspecto de uma colestite aguda de evolução de 5 dias. Então, o que eles não achavam que esse quadro dela provavelmente deve estar relacionado a essa vesícula aí, porque a vesícula parece que estava inocente, não parecia estar com esse aspecto aí de uma colestite aguda. Mas os critérios de indicação cirúrgica se basearam no ultrassom? Você chegou a conseguir ver no prontuário? Eles botaram, doutor, Na hora da... eles botaram que por conta da piora do quadro clínico, sem melhora após tratamento clínico e com uma imagem, com aspecto de uma colecistite, já teria indicação de fazer tratamento cirúrgico por conta de refractariedade ao tratamento clínico. Foi assim que eles escreveram. E não tentaram fazer tratamento por radiointervenção? Não. Não, nesse momento não. O cirurgião, ele avaliava a paciente diariamente, e aí teve um dia que ele falou, não, ela não está melhorando, tem colecistite, vamos operar. Aí ele opera, e a impressão dele foi essa, não, que a vesícula era normal, mas que tinha alguma hepatite. Ele até verbalmente fala assim, o fígado dela tinha alteração, eu até resolvi biopsiar. Ele biopsiaram nesse fígado na cirurgia, porque ele achou o fígado diferente. E esse líquido ele achou com algum aspecto seroso, seremático, purulento, o aspecto desse líquido que foi observado? Seroso. Sim. Gente, agora, hein? Doutora Nayane. Posso passar para os exames? Deixa eu ver se a Nayane quer falar alguma coisa. Ela já teria contraindicado a cirurgia. Até agora eu só consigo pensar realmente
que era uma doença sistêmica, que pode fazer uma colecistite litiásica. Realmente eu não estaria um estado aí bizarro no fígado, então Intraop até corrobora um pouco o que a gente pensou aí. Mas ela continua sem diagnóstico, né, do porquê ela está fazendo isso tudo. A gente não achou aí a pesquisa, nenhuma doença que justificasse a pesquisa viral inicialmente negativa, então segue sem diagnóstico. Esse líquido aí, não sei se só o processo inflamatório da colecistite vai justificar, porque a paciente, a princípio, é uma doença aguda, né? Não sei porque ela tem hipoalbuminemia, enfim, não tinha outro quadro abdominal para justificar esse achado, então, a princípio, não consigo acrescentar nada no diagnóstico nesse pós-operatório. Fica aí com uma colecistite básica pós-infecciosa, que a gente não tem ainda etiologia. Beleza. Alguém viu já drenagem em colecistite litiásica por radiointervenção, por ultrassom? É que esse trabalho que eu li era interessante, que ele fazia a comparação de ser transhepático ou transperitoneal. E realmente com uma coisa que eu dificilmente vi na minha vida. E os caras tinham mais de 500 casos, como se fosse uma coisa comum. Não sei se vocês viram aí na vida já. Colecistite litiásica, a gente acaba vendo muito, falando e fazendo hipótese mais do que a gente realmente vê. Alguém quer comentar? Talvez utilizem mais a radiointervenção em pacientes mais graves, né, de UTI, assim, impossibilitados de operar, que a paciente tinha um bom estado geral, ela tinha 51 anos, apesar de todo o quadro que motivou a internação, ela mantinha um bom estado geral, ela tinha condições de ir para a cirurgia, não sei se optam pela radiologia intervencionista nos pacientes que não possuem condições de ir para a cirurgia. Não, uma boa ideia. É como parecia ser um quadro hepatítico, né? Com padrão colestático. Não sei quanto que é essa vesícula. E de interessante, foi a hora que o cirurgião tirou, ele viu que ela era absolutamente normal, né? Sim. Ele estranhou, ele achou muito gordo o fígado, e por isso que ele biopsiou, ou ele achou alguma outra irregularidade? Não, ele só... Não, ele falou isso, era um fígado diferente, não era um fígado normal. E aí ele optou por... Mas ele não sabia o que era. E aí ele biopsiou, mas ele não especificou exatamente o que ele tinha visto de tão anormal. Mas ele falou, o fígado dela não estava normal. Resolvi biopsiar. Vamos ver, então, o que aconteceu. Esses aqui são os exames que a gente tem. Dá para ver? Ah, tá. Aqui do dia 5 de agosto, ela tem uma piora das transaminases, assim, mais ou menos mantém um pouco, né? A ST de 640, a LT de 411, uma bilirrubina aumentando, total de 5, direta de 4,1, fosfatase alcalina de 756 e uma gama-GT de 2017. Eles fizeram também, no dia 8 de agosto, eles fizeram os autoanticorpos, FAN negativo, antimusculizo, AMA negativos, celuloplasmina era 40 e pouco, eu achei, depois eu perdi o valor, mas era dentro da normalidade, e alfa-1 antitripsina também, de 221, também dentro do normal. Então, ela tem um anti-HBC positivo, né? E ela tem, doutor. E ela usa metotrexato. Então, assim, não é comum, a gente nem faz profilaxia, né? Prescrição, tendo anti-HBC positivo, não faz profilaxia para começar com o metotrexato, mas a gente também, lá atrás, poderia ter pensado nisso também, né? Numa reativação. Também é uma hipótese. É que é engraçado, quando a gente fala em colicite aguda, a gente vai falar que as enzimas canaliculares estão normais. Quando você vai dar uma aula de laboratório nas doenças hepáticas, no máximo, se for litiásico, vai entupir o cístico, e se for a litiásica, vai inflamar a vesícula, mas não vai prejudicar o fluxo da bile do fígado até o duodeno.
E aqui, nesse dia, estava pior ainda, né? Tinha subido mais as canaliculares, a icterícia tinha piorado. Eu também não sei se com esse laboratório eu teria indicado a cirurgia ou, eventualmente, dado uma olhada de novo na colangio-ressonância ou feito até uma endoscópica para tentar ver o que estava acontecendo. Porque o quadro aqui parece muito mais canalicular, que teria que ter alguma coisa do fígado ao duodeno, né? Do que ser uma inflamação, por mais que pudesse ser uma colestase transinfecciosa, né? Mas, não sei, nesse dia, ficaria preocupado. Foi nesse dia que eles abriram, né, Lívia? Foi, doutor. Dia 5. Eu até voltei aqui para checar isso aí. Alguém tem mais alguma comentário, alguma coisa? Vamos em frente? A Eunice acrescentou mais uma agora, né, que a gente não tinha discutido, que era a reativação de um contato prévio com vírus B usando uma droga imunossupressora, né? Tá. Posso continuar? Yes. No dia 6 de agosto, ela continuava mantendo febre em pior. Eu não cheguei a anotar as febres, mas, como a Lívia falou, né, era só aumentando, ela tinha febres altas. E, então, por conta disso, eles coletaram culturas e escalonaram antibióticos. Ela estava com clavulin desde o dia 31, e eles escalonaram para tazocin. Foi questionado uma colangite. A hepatologista que viu a paciente nesse dia até achou que o clavulin pudesse ter ajudado a piorar as canaliculares, enfim, ter alguma efeito de DILI aí na piora do hepatograma dela. Mas depois aí trocou, né, para tazocin, enfim, mas ela pontuou aí o fato da paciente que já estava com uma hepatite aguda ter feito uso do clavulin. Lá no Agarrinha eu vi uma vez um CMV fazendo um quadro bem semelhante. Mas acho que foram uma das poucas vezes que eu vi um quadro evoluir desse jeito. Porque, normalmente, num imunocompetente, o CMV não costuma também fazer tanto estrago, né? Vamos em frente? Vamos. Esses aqui são os exames que ela fez no dia 8, então lembrando que no dia 6 eles escalonaram antibiótico, coletaram culturas. No dia 8 ela continuava em evolução, bilirrubinas, mais ou menos a mesma coisa, fosfatase e gama-GT também bem semelhantes, no gama-GT de 2053 e uma fosfatase de 922, função renal preservada, INR dentro do normal, transaminases AST de 470 e ALT de 278. Então ela continuava com o mesmo quadro. E aí, alguém foi na anatomia patológica, viu que tinha o fígado? Ainda não tinha saído. Aí ficaram quebrando a cabeça ainda. E aí a pneuma ficou bem assim, não tinha mais o que fazer, estava esperando ver a biópsia. E aí ela foi dar uma olhada no que tinha acontecido com naquele nódulo lá. E aí repetiu a tomografia no dia 8 de agosto, tomografia de tórax, para ver aquele nódulo inicial que ela tinha. Aí, nessa tomografia de tórax, eles viram diminutas opacidades nodulares, centrolobulares esparsas e linfonodomegalias mediastinais. Então, um nódulo que era um só, agora ele tinha vários nódulos pequenos, centrolobulares esparsos e linfonodomegalias mediastinais maior de 1 centímetro, sendo maior de 1 centímetro. É isso. Esse aqui é do dia 11, doutor, que eu coloquei logo, é porque no dia 8 eles viram isso. No dia 10, ela foi submetida a um lavado broncoalveolar, e aí no dia 11 eles repetiram a tomografia, porque ela teve um quadro de sangramento, então eles repetiram a tomografia. E essa tomografia do dia 11 é que eu tenho o laudo completo. Aí eu vou ler para vocês. Então, a volumosa consolidação com densidade heterogênea, com componentes hiperdensos evidentes, sugerindo sangramento recente, provavelmente agudo, com alguns aerobroncogramas de permeio, praticamente obliterando o pulmão direito. Aspecto de contusão / hemorragia aguda, que pode ser relacionado ao lavado que eles fizeram no dia anterior. Há também derrame pleural destilado, de moderado volume, também com conteúdo hiperdenso. Há bandas parenquimatosas na porção aerada do lobo superior desse pulmão, derrame pleural de pequeno volume à esquerda, condicionando a telectasias compressivas no parênquima pulmonar adjacente.
Persistem os micronódulos disseminados no parênquima pulmonar, linfonodos e linfonodomegalia paratraqueais à direita, a maior medida cerca de 1 centímetro no menor eixo, e há leve desvio das estruturas mediastinais para a esquerda. Lívia, o que eles fizeram, eles funcionaram também? Por ter feito hemotórax só aspirado? Fizeram biópsia transbrônquica do pulmão. Só lavado, acho que não faria. É verdade, doutor, fez a biópsia. Segundo o pneumo, ela fez uma complicação que é rara, porque ele fala que a complicação mais comum era pneumotórax, né, e ela evoluiu com hemotórax depois da broncoscopia, e o que motivou até a transferência dela para o CTI. E ele não sabe se ela tinha TAP e NR normais, mas ele ficou nessa dúvida, porque é tão raro acontecer, se tinha alguma relação com a hepatite ou alguma disfunção, a disfunção hepática, mas ela não tinha, assim, uma perda da função tão importante. Mas foi um evento raro, adverso aí, tinha que acontecer com a paciente, que já tinha operado a vesícula, estava sem diagnóstico, e agora Vesícula com cara de normal. evoluções de micronódulos pulmonares, tadinho. E aí, a gente conseguiu ter um diagnóstico, doutora Lívia? Vamos em frente. Pronto, aí foi no dia 10 submetido esse lavado e essa biópsia transbrônquica, e no dia 11 evoluiu com esse hemotórax. No lavado tinha um bar negativo, uma pesquisa de fungo negativa e uma galactomanana negativa. O que a galactomanana marca? Não é aquele fungo, né? Não sei. É melhor a Nayana falar do que eu. Aspergilose. Aspergilose? Aspergilose era uma hipótese boa, doutora Nayane? Num contexto de paciente imunodeprimido com uma mudança do infiltrado pulmonar, tanto infecção fúngica invasiva e aspergilo, histoplasma, quanto TB são opções interessantes para o diagnóstico, né? E lembrando que algumas dessas doenças, elas podem aí fazer quadro sistêmico, eventualmente justificando os achados que a paciente tem, principalmente em imunodeprimido. Sarcoidose. Teria essas alterações, esses micronódulos. Poderia ser uma colestase crônica, né? Não essa colestase aguda, né? Ela tinha exames anteriores normais, não era crônica a colestase, foi aguda mesmo. Tinha exames até relativamente recentes, antes da internação, que ela tinha um hepatograma normal. Sífilis, vocês chegaram a ver também? O que, doutora? Afastar sífilis? Não achei esse exame. Testes treponêmicos? Tinha Não sei se sim. Tinha? VDRL negativo, tinha. Não tinha nos exames. Doutora Nayane, a senhora continua achando que é uma doença infecto-contagiosa, né? Desde pequenininha. Mentira. Tem um acometimento, um uso orgânico para eu começar a achar que é uma doença específica. Tem que pensar em uma coisa sistêmica. A doença imunomediada pode fazer essas coisas aí, uma vasculite. Ela já tem uma doença autoimune, poderia, mas o paciente fazendo febre, mudança de padrão do infiltrado pulmonar, com micronódulo, linfonodo. De fato, é sugestivo, mas essa altura aí, eu acho que eu aumentaria o leque aí para, eventualmente, uma manifestação imunomediada de doença sistêmica, enfim. Mas, sim, eu ainda acharia que seria infeccioso. Lívia, o exame físico não ajudou em nada. A pele não tinha nada. Não, Acho que é com a Lívia. Pele normal. Não tinha nenhuma lesão na pele. E os epidemiologistas foram lá fazer uma anamnese bem feitinha? Eu lembro que lá no Hospital Emílio Ribas, quando eu passei lá no 5º ano e passei como R1, tinha aquelas coisas, né, que começava a não achar a origem da febre, daí tinha sempre alguns professores que iam a fundo até achar alguma epidemiologia boa, né? Não sei se a Sibeli lembra, doutor
tiriba, né? E virava e mexia, ele acabava... Não sei nem se ele está vivo ainda, Nayane. Você chegou a conviver com o doutor Tiriba lá no Emílio Ribas? Não, doutor Tiriba não. Ia procurar coisa lá do fundo do baú. Né? Começava a ir atrás, né, de ver o que juntava. Nossa, Vamos em frente. impressionante. Tanto Oi? tempo de evolução ao paciente, um quadro agudo desse, com dor, com febre, troca de antibiótico, já fez uma cirurgia, já teve complicação de hematoma e a gente não consegue chegar no que ela tem. Gente do céu, eu ia estar meio desesperada se eu estivesse cuidando dela. Desesperador mesmo. Eu mantenho colestase intrahepática por vírus. Oi, Eunice? Eu mantinha colestase hepática por vírus. Então, eu também acho, mas que vírus, que agente, o que é isso, né? É que essas sorologias a gente fez lá no início, assim, e se contentou com elas, né? Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, não. A gente repete. De repente a dengue. Faz outras técnicas. Muita coisa, né? Verdade. O que a doutora Nayane repetiria para os clínicos aprenderem? O que pode mudar no perfil sorológico que a gente possa daí fazer diagnóstico que não fez na porta do PS? Poderia fazer sorologia de dengue, né? Que lá no começo a gente só fez o teste rápido, pelo que eu entendi. Investigaria eventualmente outras doenças que no primeiro momento a gente não investigou. A gente podia pensar em leishmaniose, algumas outras doenças que pudessem fazer acometimento sistêmico, apesar de pulmonar na laje não ser o mais comum. As sorologias, as que a gente já tinha um IgG positiva e, eventualmente, se a gente achar que essa paciente, de fato, ela é imunodeprimida, a gente não vai valorizar esse CNV, eventualmente eu pediria um PCR de citomegalo, mas pensar nos diferenciais aí para esse quadro pulmonar agora, né? Pensar em pessoas que podem fazer quadro pulmonar e abdominal junto, levando em consideração a mudança do infiltrado pulmonar. Aí abrir o leque aí, para eventualmente essa investigação desse lavado e pode eventualmente justificar, né? Tuberculose, infecção pulmonar. Mas de sorologia para repetir, eventualmente eu faria um PCR de citomegalo, faria uma sorologia de dengue por esse IgM, mas já está bem tardia, né? E sorologia para outras doenças. Fazer um PCR, você valorizaria ou o PCR não teria significado nesse quadro, já que ela tem IgG positivo para CMV? Às vezes, se viesse um PCR... às vezes um PCR muito baixo, não, eu não valorizaria, mas às vezes um PCR muito alto, uma paciente com uma hepatite que a gente acha que tinha uma etiologia transinfecciosa, que é imunodeprimida, que está evoluindo com piora clínica, eventualmente sim, mas tem realmente alguns trabalhos aí mostrando que doente crítico tem viremia positiva para citomegalovírus aí em alguns níveis, isso não obrigatoriamente representar a doença invasiva, mas no contexto de uma paciente aí que, como já bem comentou, está degringolando, a gente não tem um diagnóstico, eu pediria nem que seja para ter na manga para reacessar em algum momento. Então, a depender do contexto, a depender da carga viral, a depender da evolução, eu valorizaria. Mas, realmente, isoladamente, no doente crítico, ela não é um marcador isolado de infecção invasiva. Ela pode estar positiva e não ser a causa do quadro clínico do paciente. As micobacterioses atípicas, elas são BAR positivo? São. Aí a gente vai diferenciar na cultura. Que aí ele vai falar se é complexo, micobactéria, tuberculose ou não tuberculose. A gente dosou PCR para citomegalovírus. Foi negativo. Nós fizemos também. Alguém pensou também. Ô, Nay, tem alguma coisa que, assim, pensando em citomegalo, que fosse mais característico da doença ou um quadro, assim, também meio inespecífico? Imunodeprimido, a infecção pelo citomegalo, vamos lembrando aí, desplantado, pode fazer muito quadro gastrointestinal, pode fazer de enxerto.
pode fazer lesão oftalmológica. O que não é tão comum é você fazer esses infiltrados aí pulmonares. Pode fazer um infiltrado mais difuso, mas nada tão característico assim. O que vai chamar a atenção mais é a hepatite infecciosa, você fazer úlcera, você achar ele aí em algum órgão-alvo e fosse biopsia. Entendi. Posso passar então, doutor? Vamos? Então, finalmente chegamos na biópsia. Biópsia hepática, veio um tecido hepático exibindo processo inflamatório crônico granulomatoso, com foco de necrose central, sugestiva de processo infeccioso, micobacteriose / micose visceral, e uma colestite crônica, colesterolose. Presença de elementos fúngicos, leveduriformes, sugestivos de histoplasma. Nas colorações do paz e prata, não sei. Ausência de BAR na coloração dos Nielsen. O PAS é ácido periódico de Schiff. Periódico. É uma dessas colorações que eles fazem. Então, chegamos ao diagnóstico, doutora Nayane. Olha, se a gente confia na coloração, é possível, né? A plasmose faz doença sistêmica, mas realmente não foi o que a gente pensou de primeiro e que eu realmente não pensaria. A única coisa que tinha Sua voz está cortando. sugestivo disso no início do quadro era um Acho que era o nódulo de achada, né? A voz dela está cortando. Não, tá para mim também. Acho que vamos deixar o seu fechado também, Lívia, Deixa eu ver se... a gente ouviu. Peraí. Nayane, quer repetir o que você falou? Oi, desculpa. Acho que para a histoplasmose, a única coisa que a gente tinha no início do quadro era um achado pulmonar e linfonodo, que ela tinha abdominal. Mas não seria a minha principal hipótese no início do quadro. E em relação à biópsia... Eu lembro de ter visto um quadro, eu lembrei o Emílio Ribas, porque eu vi um quadro quando eu estava no 5º ano, de uma histoplasmose pulmonar. E o doutor Tiriba descobriu que o cara tinha ido visitar umas cavernas uns 2 meses antes. Então, não sei se essa senhora tinha alguma epidemiologia para a gente pensar em histoplasma, se é só nas cavernas que a gente encontra? Não, a gente consegue identificar em outros sítios, em outros ambientes fechados aí. Oi, está conseguindo me ouvir? É que o seu som ficou muito ruim. O som está ruim, né? Não dá para... Oi, é que você está cortando a sua voz. Estou conseguindo me ouvir. Não sei se você está com alguma coisa ligada aí. Então, será que você está com o celular ligado também? Sim. Sim, mas está cortando. Já daqui a pouco vai melhorar o sinal. Geralmente, quando a gente considera a infecção por histoplasma, pelo menos nesse quadro, infiltrado, o que mais a gente tem de achado é o infiltrado pulmonar. E extrapulmonar, o mais comum é retículo endotelial e gastrointestinal. E realmente, no início do quadro, não foi a nossa principal hipótese. Num contexto de paciente imunodeprimido, né, reativação da doença, é frequente, principalmente quando a gente não acha aí um quadro para justificar uma infecção aguda. E aí foi o que o doutor Edu comentou, ver a história epidemiológica, ela frequentou algum lugar, e aí não é só caverna, né, ambiente de solo úmido, com fezes de animais, incluindo aves, morcegos, mesmo que ela não tenha a caverna aí clássica, também pode ser fonte de contaminação. Legal. Quer ir mais para frente, ver como é que evoluiu? No dia 1 de agosto. Tem que ser aqui, esse daqui. No dia 1 de agosto, doutor, logo no início,
Eu não falei porque eu tinha que manter o mistério, mas aquele nódulo, eles suspeitaram de histoplasmose, então eles coletaram a sorologia para histoplasmose no começo, só que ela não saía, né? Só saiu no final, na verdade, depois que eles iniciaram o tratamento. Mas a sorologia veio negativa para histoplasmose. Além disso, o BAR negativo, o PCR para micobactéria também negativo, mas, de qualquer forma, por conta do quadro clínico, e como não tinha saído essa sorologia ainda para histoplasmose nesse período, eles introduziram anfotericina B, do dia 11 de agosto até o dia 17 de agosto, e trocaram para itraconazol no dia 17. Então, esse daqui é a tomografia depois do início do tratamento, no começo. Tá me escutando? Vamos lá? E A aqui, Nayane depois vai falar um pouquinho de Estamos te ouvindo. conduta que a gente faz. e aqui é a resposta ao tratamento. Eles começaram dia 11 de agosto com anfotericina B, e aí as transaminases no dia 17 estavam um ST de 100, um LT de 39, uma bilirrubina passou para 1,9 e 1,4, gama GT caiu para 821, a fosfatase de 185. Então, ela evoluiu bem com o início do tratamento. Então, é isso, doutor. Aqui eu trouxe só umas imagens aqui, mas acho que a Nay vai falar melhor, eu não sabia que ela ia falar. Então, é basicamente isso. Aí foi diagnosticado com histoplasmose e respondeu bem ao tratamento com anfotericina B. Anemia por conta do hemotórax lá, ela ficou com uma anemia Foi, significativa. doutora, eu desconfio que foi por conta do hemotórax. Lívia, você quer falar mais alguma coisa você que acabou vendo o caso? Alguma coisa que você achou interessante? Agora, a dúvida da equipe é porque ela, com o uso da anfotericina B, ela fez uma reação alérgica. Na hora que trocaram, na verdade, para o itraconazol, ela fez uma reação alérgica. E aí não sabem se foi ao Anfo-B ou o itraconazol. Na dúvida, como foi logo que mudaram para o itraconazol, ela voltou para a anfotericina B. E aí começou de novo a tocar, aumentar a transaminase. E aí eu queria saber de vocês se essas drogas poderiam causar alguma alteração. Ela vinha melhorando e piorou depois que introduziu as drogas antifúngicas, né? Qual seria a mais tóxica para o fígado, se vocês têm experiência com isso? Que é a dúvida da equipe. Atualmente, ela está usando anfotericina B. E voltou a melhorar. Então, não sei se o itraconazol seria mais hepatotóxico. Não sei. O cetoconazol, ele com certeza é hepatotóxico. Agora, o ITRA só olhando lá no liver tox. Eu não sei se alguém já chegou a ver alguma coisa, mas coincidiu meio na troca? Foi bem na troca. Ela fez um rash cutâneo com o itraconazol. E aí, na dúvida, tiraram e voltaram para a anfotericina B, que ela tinha tido boa resposta, né? E agora, a questão é que eles pensam em retornar com o itraconazol, mas estão na dúvida se é hepatotóxico. E aí também podia perguntar a nossa infecto qual seria o melhor tratamento, né? Se é a anfotericina B mesmo, por quanto tempo, ou o itraconazol. Ela está fazendo... Oiê, voltei, tô aqui, tô assistindo. Não, pera um pouquinho. Como é que ela está fazendo? Está hospitalizada ou ela está fazendo... A paciente, ela recentemente voltou para o CTI com sepsis. E aí, foco indeterminado, está fazendo, se eu não me engano, agora meropenem, enfim, complicou mais um pouco. Mas é isso. Depois que começou a anfotericina B, ela teve boa resposta, parou de fazer febre, as enzimas canaliculares e hepatocelulares começaram a cair, e até que ela fez esse rash na troca do antifúngico, voltou a usar a anfotericina B, manteve-se bem por alguns dias, e recentemente ela fez febre, calafrios, hipotensão, voltou para o CTI
alguma infecção agora nosocomial, né? A cultura de micobactéria, tudo continua negativo, né? A negativa em andamento. Tem cultura de micobactéria e cultura de fungos. Em andamento. Legal, caso bem diferente. Obrigado aí pela compartilhar com a gente. Obrigado, Lívia, por apresentar. E fica Agora a com doutora Nayane vai fazer também. um... Não tem Oi, epidemiologia. Stanley? Ela não tem epidemiologia nenhuma para isso? Não, Nada. assim, não que a gente tenha identificado, não. No LiverTox O, fala do... o pneumologista que acompanhava o caso junto com a gente, desde o início, quando ele viu o nódulo pulmonar, ele ficou com essa hipótese diagnóstica. Ele era o único, na verdade, que acreditava nessa hipótese. Porque todo mundo, não, Rafael, que isso? Você está pensando em uma coisa muito rara. E aí ele, que depois da biópsia ficou assim, sem ter muito o que, a gente aguardando biópsia, ele decidiu, não, vou tomografar o tórax dela de novo. E aí foi quando veio aquele infiltrado, micronodular difuso, bilateral, e ele fez a broncoscopia, e logo ali a gente já pensou, ele pensou em histoplasmose e começou o tratamento. E depois a biópsia hepática confirmou o diagnóstico. O LiverTox fala de até 5% dos pacientes teriam uma elevação leve a moderada de aminotransferases. Não, é transitória, bem mais tranquila que o cetoconazol, né? Isso com itraconazol? Sim, itraconazol. Vamos ouvir a doutora Nayane. Agora, a minha dúvida foi de se faz, você pode fazer em casa, não sei quantas vezes por dia, usa o Ambisome, uma vez por dia. Ambisome é diário. Como Daria para fazer em casa? profilaxia, geralmente a gente não faz, porque ele tem muita associação com distúrbio hidroeletrolítico, reação de hipersensibilidade. Então, é uma droga que a gente eventualmente faz como indução e aí permuta para via oral. Geralmente a gente tenta não deixar, porque ela tem uma taxa razoável aí de evento adverso, né, que a gente eventualmente precisa monitorar. Então, no geral, a gente não usa em regime de home care, por exemplo. A gente eventualmente usa em regime de hospital-dia, né? Mas home care, e às vezes por causa dessas intercorrências, a gente acaba não usando. O cetoconazol pode causar hepatotoxicidade em até 20%, e o itraconazol até 5% dos casos. É mais transitória, a elevação leve de transaminases. O fluconazol também é baixo, né, Eunice? Você está com os... Eu vou ver aqui. Pode continuar aí, Nayane. Vou dar uma Nayane, quer começar? A Nayane vai dar uma revisadinha para a gente, histoplasmose, uma coisa que a gente não vê, quase nunca vê, né? Eu vi que eu me lembro bem esse caso, foi no meu internato no Emílio Ribas. Beleza, vamos lá. Eu vou pedir para a Lívia me ajudar com os slides. Tudo bem, Lívia? Lívia, você pode passar o slide, por favor? É porque senão dá coisinha no sistema, mas eu passo. Pronto, falando aí do histoplasma, né, do gênero histoplasma, espécie histoplasma capsulatum, e aí a gente conhece duas variantes, né, a variante capsulatum, que é a que a gente vê de forma mais disseminada, e a variante do Boivia, que a gente vê em algumas regiões da África. Então, quando a gente fala de histoplasmose, os guidelines, eles vão falar aí principalmente do histoplasma capsulatum. Pode passar? A primeira identificação de casos de histoplasma, né, foi lá no Panamá, durante a construção do canal, em que foi identificado numerosos corpos ovais no interior dos macrófagos, que eles achavam inicialmente que podia ser leishmania, depois que foi identificado que, na verdade, era um outro patógeno. Então, a doença aí que a gente já identificou só no começo do século XX. Pode passar?
falando um pouquinho do histoplasma, né, ele é um fungo dimórfico. Ele, na natureza, ele vai se apresentar numa forma de micélio e no hospedeiro humano e na maioria dos animais, ele vai estar na forma de levedura. Essa transição de uma forma para outra vai ocorrer em decorrência da temperatura do ambiente, né? Os conídeos, eles vão estar aí presentes em temperaturas mais baixas, enquanto as leveduras em temperaturas mais altas. Então, essa transição aí ocorre em decorrência da temperatura. Pode passar. Ela é uma doença aí, uma micose endêmica, sendo de bastante impacto epidemiológico na América do Sul, em diversos países, incluindo o Brasil, mas também está presente aí de maneira importante na região central dos Estados Unidos, algumas regiões da Ásia e ali em uma região bem localizada na Austrália. Pode passar? No Brasil, a gente tem aí uma distribuição geográfica bastante ampla da histoplasma, identificada aí principalmente na região norte, região nordeste, centro-oeste, com uma frequência menor, principalmente aí na região sul. Já teve relato de casos aí no nosso país aí de pequenas epidemias, né, com quadros agudos da doença, em decorrência de indivíduos que visitaram uma área rica em conídeos no meio ambiente e se contaminaram mais ou menos no mesmo período. E quando a gente levanta aí, inquéritos epidemiológicos, a gente vê uma prevalência bastante variável, bastante alta na população geral, mesmo assintomática, né? Mostrando aí a característica muitas vezes benigna dessa infecção, que a gente vai ter um portador que não tem nenhum sintoma da doença, tendo só a infecção eventualmente assintomática. Pode passar? Em relação aos aspectos ambientais, ele é um fungo saprofítico e solos contaminados com frequência vão estar ali ricas no macroconídeo, que pode transmitir a doença. Solo com pH ácido, temperatura alta, umidade, são locais frequentes de proliferação. Ele pode ser isolado, então, nesses locais mais fechados, cavernas, minas, parques, que a história epidemiológica é frequente, mas lembrando que não é só caverna, morcegos, são edificações antigas, galinheiros, já que outros animais também são capazes de albergar o fungo. E aí a gente tem já a descrição aí de diversas atividades que podem estar relacionadas à transmissão, né? Paisagismo, demolição, e não só aquela coisa clássica aí de visitação de gruta e caverna. Pode passar? E aí, muitas espécies de mamíferos, né, podem ser suscetíveis à histoplasmose e eventualmente contaminar o ambiente. Aves, no geral, elas não se infectam pela temperatura corporal maior, mas muitos mamíferos, incluindo morcegos, aí, são capazes de albergar o patógeno. Então, a gente encontra aí, conforme a ilustração, os microconídeos na natureza, a gente aspira essas partículas e com a temperatura corporal mais alta no interior dos nossos alvéolos, ocorre aí a transição para leveduras e a disseminação pelo sistema retículo endotelial. Lembrando que a doença não é de transmissão, é pessoa. Pode passar? E o que determina o quadro clínico que o paciente vai apresentar está relacionado aí principalmente à resposta imunológica do indivíduo, né? A gente tem a nossa imunidade inata, né? O histoplasma no interior do alvéolo vai ativar a cascata imunológica, neutrófilos, macrófagos, linfócitos CD4, CD8, que vão estimular o fagolizossomo, levando aí a lise e a destruição desse histoplasma no interior do alvéolo do sistema retículo endotelial. Pode passar? Quando esse fungo ele escapa essa imunidade inata inicial, ele vai ficar albergado aí
principalmente no interior dos macrófagos. Esses macrófagos eles são capazes de conter a replicação fúngica, então ele contém a disseminação, mas ele não é capaz de erradicar o patógeno. Então a gente acaba aí tendo então o granuloma, o controle de infecção, mas eventualmente a gente ainda alberga esse patógeno de forma latente, que pode causar aí uma recorrência da infecção e dos sintomas. Pode passar? E aí, em pacientes imunodeprimidos, a gente perde essa resposta imune celular, que é principalmente decorrente da resposta TH1, de interferon, TNF-alfa, e aí a gente perde esses granulomas, a gente tem um aumento da resposta TH2, que é dependente de anticorpos, que não é efetiva na contenção do patógeno, e aí ocorre a disseminação, a reativação dessa doença. Em pacientes que têm um grande inóculo, a resposta TH1, a resposta celular, também não vai ser suficiente, e o indivíduo eventualmente vai ter quadros agudos e graves da doença. Pode passar? E aí a apresentação clínica ela vai ser dependente, então, do inóculo, ou seja, do quanto foi inalado, do estado imunológico do hospedeiro, pacientes idosos, pacientes com alteração da imunidade, pacientes HIV positivos, transplantados, a virulência da cepa infectante, a gente consegue identificar algumas cepas aí conforme alguns achados serem mais patogênicas. E aí, lembrando, né, pelos estudos serológicos, que mais de 90% das pessoas infectadas, que tiveram contato com histoplasma, não desenvolvem sintomas. Pode passar? Então, a apresentação clínica, a gente tem aí uma forma pulmonar aguda, né, que pode ocorrer febre, tosse seca, calafrios. Muitas vezes o paciente é jovem, vão prevalecer os sintomas respiratórios, muitas vezes a hipótese inicial aí é de uma pneumonia atípica. Inclusive, tem pacientes que recebem antibiótico terapia, incluindo ácido, claritromicina para esse patógeno. O raio-x tem um infiltrado aí retículo nodular, e o que chama atenção aí, diferente da pneumonia típica, são os linfonodos, que não são tão presentes nos quadros bacterianos atípicos. Pode ter alteração do leucograma, e esse quadro aí, mesmo que a gente não trate, ele pode aí ter uma resolução espontânea em algumas semanas. Esse quadro aí agudo, infeccioso, ele pode ter formas graves em pacientes imunodeprimidos. Pode passar? Não, com certeza. E aí, então, 10% dos pacientes podem ter manifestações sistêmicas, podem ter linfonodos mais proeminentes, sendo responsáveis aí, principalmente por uma piora clínica desses pacientes, como compressão extrínseca, retração de vias aéreas, mas são eventos mais raros e presentes principalmente nas formas agudas. Pode passar? Na forma pulmonar crônica, a gente com frequência vai ter um indivíduo com doença pulmonar crônica, aí, principalmente tabagismo, mais idoso. A gente não tem uma incidência muito precisa, e o principal diagnóstico diferencial é tuberculose, até porque a forma clínica ela é parecida, né? Tem febre baixa, perda de peso, sudorese, e podem aí ter outros achados, né? Linfonodos mais proeminentes, e inclusive alteração de testes hepáticos. Pode passar? Doença disseminada, então aí ela já ocorre a disseminação na infecção inicial, mas contenção em decorrência da resposta TH1. Quando essa resposta TH1 é perdida, a gente ocorre uma reativação e disseminação, tanto pelas vias linfáticas quanto hematogênicas. Tem uma incidência baixa, que a gente viu um aumento de número de casos, principalmente depois da AIDS e em pacientes imunodeprimidos por outras etiologias. Geralmente apresentam formas clínicas mais graves, e os órgãos comumente acometidos vão ser pulmonar, retículo endotelial, medula óssea e adrenais. Pode passar? Comparando, então, aí na doença disseminada, a gente tem uma forma aguda, que é um curso mais
fulminante e uma forma crônica que é um curso mais indolente. E aí, nessas formas crônicas, é que a gente, com frequência, vai identificar os granulomas que foram identificados na nossa paciente. Pode passar? E aí, a forma disseminada aguda na AIDS, que a gente viu no aumento de casos, a gente vai identificar aí a partir de CD4 menor que 200, mas com frequência a gente vai identificar isso apenas com CD4 mais baixo, lembrando que tem um quadro aí de febre, perda de peso, uma síndrome constitutiva sistêmica, similar aí com a tuberculose, que é o principal diagnóstico diferencial. Lesão cutânea, ela pode acontecer com uma frequência geralmente maior que na tuberculose, que é o que faz chamar a atenção para esse diagnóstico. Laboratorialmente, a gente pode ter aí um aumento de provas inflamatórias, de ferritina, PCR, aumento de colestático, que também foi identificado na nossa paciente. E aí, sempre, né, com uma mortalidade mais alta. E na presença de hemofagocítica associada, o prognóstico é pior. Pode passar? E aí a doença disseminada, subaguda e crônica, a gente vai ter aí achados em diversos órgãos, e aí principalmente tem o trato gastrointestinal, guardando aí o pior prognóstico quando a gente tem um acometimento do sistema nervoso central. A forma disseminada crônica, geralmente ela tem sintomas mais leves, mas também aí tem um acometimento gastrointestinal e reticuloendotelial frequente. Obviamente, aí com virtualmente qualquer órgão acometido. Pode passar? É feito através do exame direto, ou seja, com a identificação do fungo na amostra, e aí os materiais que mais frequentemente são utilizados com esse objetivo é escarro, lavado, líquor, nos quadros disseminados e medula óssea. A cultura, ela também é realizada, mas tem uma positividade baixa, menor que 20%. E a visualização de levedura dentro das células do sistema mononuclear, em biópsia, também pode ser levado em consideração para o diagnóstico. A atenção que a gente pede aí, que a gente comentou, é que a levedura ela pode ser confundida com outros patógenos, com um patologista aí eventualmente um pouco desavisado. Então, daí a importância de considerar os achados também clínicos e laboratoriais. Próximo. Lívia. Pronto. O diagnóstico é sorológico. Opa. Obrigada. Diagnóstico sorológico, ele pode ser utilizado no diagnóstico, lembrando aí que quando a gente fez ali pesquisa com histoplasmina, a gente tinha aí uma presença de sorologia positiva num percentual razoável da população, então usar sorologia isolada para o diagnóstico tem suas ressalvas, então sempre tem que ser considerado com a clínica e achados radiológicos. E aí a gente pode utilizar a sorologia, ela é composta da banda M e da banda H. A banda M, então, a gente vai estar aí presente em até 80%, e a banda H ela é raramente detectada, mas ela é mais específica. Então, o achado da banda H, num quadro clínico sugestivo, vai permitir diagnóstico e tratamento. Pode passar? Detecção de antígeno, ela pode ser feita tanto em soro quanto em urina. Ela vai ser consequência diagnóstica nos pacientes com histoplasmose disseminada e, nesse caso aí, nos indivíduos imunocomprometidos, ela vai ter um auxílio diagnóstico maior. E aí a gente pode usar esses testes aí de antígeno, principalmente para monitorar as recaídas. Teste de antígeno, eu não lembro se a gente tem disponível no SUS, mas sorologia a gente tem. Próximo. E aqui é uma tabelinha falando do tratamento, lembrando que para as formas leves a
moderadas em indivíduo imunocompetente, principalmente nas infecções agudas. O tratamento é expectante, ele é uma possibilidade, né? Se o paciente ele é imunodeprimido ou tem doença sistêmica, surge aí, então, a recomendação de tratamento. Em formas graves, a gente vai optar pela Oi, Nayane. anfotericina. Lívia, Oi. a imagem está muito ruim. Tá, A apresentação não melhora? Aí, melhorou. Pronto. Para formas leves, eu não sei se o áudio ficou tudo bem. Em formas principalmente agudas e leves, existe a possibilidade de expectar, ou seja, a gente não é obrigado a tratar num primeiro momento, levando em consideração que a maior parte dos indivíduos após a infecção vai ter uma resposta TH1 efetiva e resolver o quadro espontaneamente. Para os indivíduos que têm infecção aguda, que os sintomas persistem por mais de 4 semanas, ou indivíduo imunodeprimido, a gente vai ter indicação de tratamento. Para os quadros graves, vai ter indicação de anfotericina. Para sistema nervoso central, anfotericina é obrigatório. E para os quadros leves a moderados, o tratamento de escolha é o itraconazol. Pode passar? E aqui, para os pacientes com HIV, o critério para iniciar tratamento, então, já que é paciente imunodeprimido, é o mesmo. E a descontinuação é que às vezes é um pouco diferente. Para descontinuação dos pacientes HIV, ele tem que ter pelo menos um ano em terapia antifúngica, tem que ter tido melhora do CD4 com carga viral indetectável. E aí, se ele tinha hemocultura positiva, tem que ter hemocultura negativa e antígeno urinário para segmento, sempre que possível, em queda. E aí, para a nossa paciente, né, que ela era imunodeprimida, era diabética, com artrite reumatoide e uso de metotrexate, eventualmente rever o esquema imunossupressor dessa paciente. E eu acho que era só isso, gente. Pode passar? Foi. Obrigado. No paciente não imunodeprimido, quanto tempo seria o tratamento? A gente pode fazer antifúngico por 12 semanas, nos quadros leves a moderados, nos quadros mais graves, a gente faz terapia prolongada. E conforme evolução, a gente tateia o período de suspensão desse antifúngico. Mas para os quadros leves a moderados, a recomendação inicial são 12 semanas, aí principalmente para os quadros agudos. Os quadros crônicos, o tratamento é maior, porque a gente monitora a doença. Tá. Bem estranho esse caso, hein? Bem diferente, hein? Nossa Senhora, vocês... Com apresentação aguda, mas com características mais hepáticas, né, do que então, pulmonares. Talvez até pela imunossupressão, pelo metotrexate, talvez tudo isso que tenha agravado um pouco o quadro e essa evolução, né? Parece uma forma disseminada, eventualmente, da doença, numa paciente imunodeprimida. Não sei se houve ajuste de imunossupressor, se ela estava em atividade da doença, que justificou essa reativação. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para a Lívia do caso específico, para a Nayane, dessa revisão que ela fez para a gente, da histoplasmose? Ou nós vamos jantar? Acho que vamos agradecer, né? Porque foi uma revisãozinha muito boa. Apesar de ser bem raro a gente ver, a gente nunca vê isso, né? É bom lembrar que existe. A doutora Nayane fazia tempo que ela não vinha na reunião, né? A gente aproveitou para trazer ela de volta. Fez um casinho infectológico. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Mas obrigado para a Lívia que preparou o caso e para a Lívia Moreira que disponibilizou para a gente aí uma coisa diferente. Muito bom, parabéns para todos. Então, muito obrigada, Lívia. Boa noite, gente, bom feriado. Obrigada, gente, boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, da paciente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Nice. Obrigado pela sua assistência. Imagina. Tchau, tchau.